Agora na linha para conversar conosco é o brigadeiro Rui Moreira Lima. Brigadeiro, bom dia. Bom dia. É um prazer ouvi-lo novamente aqui no Faixa Livre. Empatamos, que é um prazer te ouvir também. Pois é, ontem o senhor esteve presente lá na ABI também, integrando a mesa, o que muito nos alegrou. Agora, o assunto que nos faz ir até o senhor hoje diz respeito à situação dos militares em relação à anistia. Na sexta-feira passada, nós chegamos aqui a fazer uma mesa para discutir essa questão, porque muita gente não sabe que, apesar de algumas generosidades, pelo menos no meu ponto de vista, da concessão aí de benefícios da anistia, a situação particularmente dos militares é muito difícil na sua relação com os comandos das forças, para efetivar o direito dos anistiados militares. Gostaria que o senhor voltasse a esse assunto aqui conosco. Eu vou voltar tratando, por exemplo, da anistia. Eu tenho dois casos na anistia que, para mim, são polêmicos e devem ser considerados. Um é dos cabos da aeronáutica. São os desvalidos, foram julgados, foram caçados por razões que até escusas, e nós, aeronautas, que somos mais ou menos uns 58 pilotos, que foram proibidos de exercer a profissão. Eu me lembro que eu fui, quando eu saí da prisão, eu entrei com um requerimento pedindo minha carteira de piloto, e eles negaram a carteira de piloto, não me deram a satisfação, mas eu continuei meu trato com a companhia de aviação que me contratou para voar para eles. E cheguei à conclusão que estava demorando muito e descobri que tinha uma portaria secreta ou reservada me proibindo de voar, de exercer minha profissão. Bom, esse fato, a companhia me chamou e disse: olha aqui, Rui, você topa ser o diretor de manutenção da companhia? A companhia era paraense, lá no regional, lá em Belém. Eu disse: claro, eu sou do ramo, conheço manutenção, tenho trato com a mecânica da aeronáutica. A mecânica civil não é diferente de aviação. Eles negaram outra vez, com uma ressalva. O brigadeiro Travassos chegou para o brigadeiro Átila Gomes Ribeiro, que era um dos diretores dessa empresa. O brigadeiro Travassos era o chefe do DAC, e disse: olha, você não pode empregar o Rui. Se você empregar o Rui, nós vamos penalizar a tua empresa. Como ele não queria ser penalizado, nem eu queria isso para ele, eu saí. Fui trabalhar me empreguei na Grace. Na Grace é uma empresa tradicional, eu acho que é a primeira, pioneira de fazer ônibus. Fui para lá, cheguei na Grace, com uma semana, o doutor Bruno Grace me chamou e disse: olha, coronel, nós temos aqui um problema sério. Nós vivemos dos financiamentos do Banespa, do Banco do Estado de São Paulo. É o Ademar é revolucionário, e nós somos tão pressionados para não aceitar o senhor aqui como empregado. Eu saí de lá, vim para cá. Aí eu resolvi ser vendedor. E a primeira venda que eu fiz foi filmar mimoso, milho, pipoca, grão de bica, arroz, feijão e tal. E numa dessas vendas, eu estava na Rua do Acre e encontrei um almirante goiano, que estava preso comigo no navio, e eu olhei para ele: eu conheço esse cara. Cheguei a dizer: almirante goiano, e pô, Moreira, não sou eu mesmo. O que ele está fazendo aí? Olha aqui. Ele estava vendendo carne seca, mantas de carne seca. Eu me queria ter carne seca, mas pesava muito e tinha um cheiro ruim, eu larguei. Mas em suma, fui indo e tropeçando aqui, tropeçando ali, vendi apartamentos, vendi máquinas pesadas, vendi terreno, vendi título de clube, vendi tudo, de livro, e terminei fundando uma empresa que era ligada à captação de incentivos fiscais. Isso me equilibrou, eu fiquei 17 anos nessa empresa, não dei prejuízo a ninguém, saí, encerrei a empresa, fui um dos expoentes do incentivo fiscal, me dediquei a isso, mas não consegui nada com a aeronáutica. Todas as vezes que eu requeria, eu dizia: olha,
vocês esqueceram de me promover, eu tenho 2 promoções por leis especiais. Eles não promoveram. E isso ainda na época do regime militar? Na época do regime militar. Antes da anistia. Quando chegou no meu 4º requerimento, um amigo meu, que era o comandante do COGEP, se chamava Brigadeiro Saulo Matos Macedo, ele me chamou e disse: olha, Rui, há um consenso aqui, você não será nunca general, nem você, nem nenhum dos caçados. É um consenso do estamento militar, dos 3 ministros. Eles não vão fazer isso. Então você está perdendo tempo. Se não está perdendo tempo, meu cara, eu vou entrar na justiça, porque pela Constituição eu tenho direito a isso, é um direito que eu tenho de trabalhar. Então não sei se foi por isso, mas por causa disso e de outros casos iguais, mudaram a Constituição de 69 e puseram o artigo 181 dessa Constituição, que dizia: todos aqueles que foram atingidos pelos atos institucionais não têm direito a reivindicar benefícios administrativos nem financeiros. Aí eu fiquei quieto, não tinha mais. Veio a Revolução, a 88. Quando chegou a 88, na hora que chegou a 88, eu entrei com eles derrubaram o artigo 181, essa Constituição. Trabalho do Oswaldo Lima Filho. Então, com isso, a Constituição entrou no dia 5 de outubro de 88, e no dia 14 de outubro eu entrei com a ação ordinária pedindo essas 2 promoções. 3 anos depois fui promovido. A Aeronáutica, no tempo do ministro Sócrates, que tinha sido meu comandado em Santa Cruz, em tempos idos, ele me chamou e ele acompanhou o meu julgamento, e quando eu cheguei na instância superior, eles me deram a promoção. Ele resolveu fazer uma atenção a mim, um carinho a mim, uma delicadeza a mim, uma amizade, fez tudo que ele podia fazer. O que ele fez? Pegou o decreto assinado por ele, pelo Collor, pegou uma carta patente, pegou minhas platinas e foi para a casa do Brigadeiro Nero Moura, que era o meu comandante na Itália, reuniu mais ou menos uns 10 oficiais generais dele e mais o pessoal dos veteranos do grupo de caça, do Cetapur, e disse: olha, agora Vossa Excelência, ele formalizou, Vossa Excelência está anistiado. Eu até não fui grosseiro, mas fui correto com ele. Eu digo: não diga que eu fui anistiado. Você não tem nada com isso, essa promoção não tem nada a ver com vocês. Isso foi a lei que mandou. Foram 2 leis. Meu comandante: mas Rui, você não alivia nada. Não tem que aliviar, porque daqui a pouco vão dizer que eu fui anistiado. Eu nunca fui anistiado, pô. Aí ele me deu, eu digo: olha, ô Sócrates, você quer fazer uma coisa certa? Aqui dentro tem o Fortunato, tem o Will, tem o Quintana, tem o Fausto Jeff, tem o Niva. Aí foi o Fittipaldi, fui dizer todos aqueles coronéis que tinham direito a essas promoções, porque de serviço de guerra, 2 na Itália e o restante aqui na costa do Brasil, na patrulha, e tinham direito a isso. Então ele aí disse: então eu vou fazer isso. E fez administrativamente. Pois bem, esse foi o único ato que eu vi correto, foi praticado pelo ministro Collor, pelo ministro Sócrates. De mais para adiante, eu vou lhe dizer uma coisa: eu recebo as maiores homenagens sobre a minha atuação na guerra. Eu fiz 94 missões de guerra, eu defendi em todos os episódios aqui no Brasil em que os militares estiveram envolvidos. Eu era um titica, um cara que não tinha valor nenhum, mas eu estava sempre dentro do negócio. Daqui a pouco lá estava eu falando e brigando por isso. Então eu defendi a democracia. Eu fui correto com a minha força. E a força, ultimamente não há muito tempo, ela tem sido muito carinhosa comigo. Mas são incapazes de, por exemplo, uma lei como essa lei de anistia que tem aí, a 10.559, diz que eu sou isento de recolher pensão e sou isento de imposto de renda. A primeira coisa que eles fizeram foi tirar os meus herdeiros, os meus pensionistas. A minha mulher, quer dizer que eu tenho 64 anos de casado com ela, poxa, e aí?
ela não tem a pensão? Deve ter, porque eu confio na justiça do Brasil. Eu confio que com toda essa bagunça que existe, essa demora, essa preguiça, esse mundo de férias que todo mundo tem aí, e esses feriados que também atrapalham muito esse país, então eu queria isso. Eu estou atrás disso. Eu estou perdendo isso. Esses colegas que tiveram aí falando, eles estão falando e defendendo nessa lei. Você imagina de uma lei, ela me qualifica como um anistiado político militar. Mas eu não sou anistiado político, eu sou um major brigadeiro da FAB que foi punido pela Revolução, ou chamada Revolução de 1º de abril, 31 de março, como quiser, eu não discuto isso, mas eu tenho direito a uma anistia. Mas a sua indenização é muito grande, que se dane que isso é grande, mas porque não deixaram de me pagar, eu passei uma pancada de anos aí, sem receber nada, fazendo vendas e trabalhando fora da minha profissão. Quando eu quis voltar para a profissão, já tinha, como é que chama esse negócio? Idade já... A idade avançada, já não tinha idade para fazer coisa nenhuma. Então, isso é uma humilhação muito grande. Isso não tem Brigadeiro, o senhor me permite, eu só vou discordar quando o senhor disse que não tinha condições de fazer coisa nenhuma. Muito pelo contrário. Outra coisa é, na verdade, pilotar aviões de caça. Aí já é uma coisa mais complexa, né? Agora, é impressionante isso, porque mesmo no seu caso, que foi objeto dessa deferência especial do Brigadeiro Sócrates, fica claro que mesmo no seu caso existem problemas da não aplicação daquilo que a lei define. Isso é muito grave. Imagine a situação dos cabos, por exemplo, da Força Aérea Brasileira, que até hoje pede esse cumprimento da lei de anistia 10.559. Ou seja, a situação é muito grave. Nós queremos aqui no Faixa Livre não só nos solidarizar com todos vocês, mas colocar o Faixa Livre absolutamente aberto às manifestações e pressões que todos os militares anistiados devem fazer, ainda mais nesse contexto onde a gente observa que pessoas que não tiveram os problemas profissionais, que como o senhor muito bem descreveu aqui, foram graves, estão se beneficiando justamente desses benefícios pecuniários da lei da anistia. Brigadeiro, eu agradeço muito a sua atenção, agradeço muito o seu depoimento aqui no Faixa Livre, ajuda a ilustrar esse quadro de injustiça terrível que nós ainda estamos vivendo e, sempre que possível, vamos voltar a conversar. E não esquecer que esse problema da Amazônia é muito mais sério que essas anistias todas, que a Amazônia representa você, eu, minha mulher, meus filhos, os cabos, todo mundo. São os brasileiros que estão sendo prejudicados. Aliás, a propósito, o senhor também tem receios desse processo de demarcação de terras indígenas nas áreas de fronteira, ou o senhor acha que essa é uma questão que pode ser enquadrada dentro de uma nova ordem da Amazônia que seja efetivamente adequada ao interesse brasileiro? Olha, a única coisa que eu conheço da Amazônia é o seguinte: as Forças Armadas, desde que eu me conheço, antigamente a Amazônia era castigo. O sujeito vai para a Amazônia é castigo. O general Rodrigo Otávio acabou com isso e criou o CIGS, esse Centro de Instrução de Guerra na Selva. Criou esse belíssimo grito de guerra que eles têm lá, que são o Exército Brasileiro. Eles assim, selva. Você chega para falar com o companheiro, ele, como vai você? Tá vendo, gente? Selva. Entendeu? Quer dizer, a gente olha nos olhos dele e está vendo a vontade de defender a Amazônia. Então vem um camarada e faz uma doação dessa para meia dúzia de índios, num terreno enorme, onde tem um dos metais mais novos, que é o nióbio. Peraí, é devagar. Eu acho que isso deve ser visto com mais critério, que esses da Itamaraty, que ratificou esse projeto de entrega da Amazônia para as terras indígenas, entendeu? Eles deviam ser penalizados, os presidentes que fizeram isso, como o seu Collor, o seu Fernando Henrique, e o meu presidente Lula, que eu votei 4 vezes nele, e não vejo nem ninguém para votar, mas eu vou lhe dizer uma coisa,
merece também um desprezo na hora que ele faz o que ele está tentando fazer, ou pensando em fazer, que é entregar isso para essas ONGs, para esses estrangeiros que estão nos explorando e nos roubando e fazendo a força que seu Bush está fazendo. Quer dizer, esse é o grande teatro de operação, teatro de guerra brasileiro, hoje é a Amazônia brasileira. Eu digo para os experientes, esses jovens que estão lá, e digo assim, vocês são os privilegiados, porque estão servindo na Amazônia, estão fazendo mestrado de Brasil, mestrado de pátria, é isso que vocês estão fazendo. E eles estão convencidos disso, e é por isso que eu tenho fé nas Forças Armadas Brasileiras. Brigadeiro Rui Moreira Lima, muito obrigado pela sua participação, um bom dia para o senhor e até a próxima vez aqui no Faixa Livre. Passarinho, estou sempre contigo. Um abraço.